Olá pessoal, que por acaso esteja vendo esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo meio interessante. Eu tenho entrado numa onda de estudar projeção astral, tenho ouvido muitos vídeos do Saulo e é muito interessante, né? A gente entender o mundo da projeção astral. Só que as minhas projeções astrais, elas geralmente são semiconscientes e com alguns flashes de consciência. E existe a possibilidade de ser um sonho do cérebro, a gente sempre tem que levar em conta. Porém, realmente hoje eu vou descrever uma que foi bem consciente mesmo. Os eventos que aconteceram, embora eles sejam um pouco confusos, mas os que eu tenho a memória são conscientes. Eu sonhei com Pedro Augusto. Eu nunca tinha sonhado com ele, e aí eu venho um tempão vendo os vídeos dele. Mas hoje eu sonhei que tava tendo tipo. Era como se fosse o planeta Terra. Aí via cenas tipos de dilúvio. E aí era como uma voz me explicando. No sonho ficou meio assim. Era uma voz me explicando que quando acontecia o dilúvio, resetava-se toda a humanidade, todas as raças, vidas daquele planeta. E aí mostrava até o águazinho subindo assim, aí só as montanhas mais altas sobrava espaço e todo o resto morria. Sobrevivia só um percentual que eram os que tinham ficado puro e etc. Até nesse momento eu estava no pico assim de um pedaço da montanha pequena e aparecia um cervo, acho que era um cervo porque tinha chifres, bem brilhoso, ele era muito belo, ele tinha uma luz muito linda, uma pureza, ele se aproximava de mim e ele tinha uma luz verde, branca, era um ser bem místico, porém era bem real e bem belo. Eu até ficava impressionado, nossa, que ser bonito. Aí ele se aproximava de mim. Aí daí eu já aparecia tipo numa sala, e aí nessa sala é onde estava o Pedro Augusto. Aí o Pedro Augusto estava nessa sala que para mim era como se fosse um centro científico, uma sala de um centro científico. E aí eu olhava assim, né, o centro científico como um todo, e aí o Pedro ia se aproximando tipo de umas máquinas, de umas coisas que ele ia explicando que era onde estava o DNA das raças do planeta, que era desses reservatórios, eram tipo reservatórios, vários reservatórios. Aí ele ia passando de um em um explicando que era daquele reservatório com que ele ia repopular os planetas. Ele até pegou no reservatório uma baratinha, que era uma baratona grande. Aí ele disse assim, ó, essa barata aqui os humanos geralmente não gostam dela, mas ela é o segredo de disseminar a vida nos planetas. Aí com essa baratinha, aí ele mostrou um líquido branco lá. Aí ele disse, com essas duas coisas aqui é o grande segredo de repopular a Terra. Aí eu ficava, caramba. E aí ele falava, me dava a impressão que não era o Pedro Augusto normal falando, mas que ele estava canalizado com outro ser. Porque a voz dele estava diferente, né? Aí teve um momento que ele escrevia nos quadros de giz umas equações. Antes disso eu olhava para um quadro que eu derrubava lá e eu ficava tentando ajeitar. Aí depois ele se juntava a mim e aí ele escrevia no quadro umas equações. Eu sou formado em física, né? Eu já paguei cálculo. E aí ele escrevia umas equações, eram umas derivadas de umas funções um pouco complexas. Aí eu tô me esqueci disso aí, mas dá pra gente fazer aqui, a gente vai fazendo aqui. Aí ele pá, derivada pra lá, derivada pra cá. Aí teve uma hora que ele fez assim, e isso aqui, aí fez a integral da derivada. Ele até disse, não, isso aí sempre que é dessa forma é um integrando. Aí ele, rapaz, eu não sabia disso não. Aí pronto, aí eu acordei. Então, essa foi o meu sonho, talvez um desdobramento, quem sabe, né? Com o Pedro Augusto e também com essa coisa da a transição planetária, do resetting do planeta. E espero que tenham gostado. E se vocês quiserem compartilhar algum sonho barra desdobramento que vocês tiveram, pode ser interessante. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.